de muita paciência e amor pela nação. Vinde, Senhor Jesus, todos os dias, não nos deixe. Seja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus queridos, então nós estamos falando já alguns encontros da mediunidade, né? Porém, do ponto de vista das suas raízes no nosso organismo, no nosso corpo. É a fenomenologia, né? Os fenômenos orgânicos e psíquicos que a mediunidade desencadeia em nós, né? E em nós quem, né? Em todos nós, sem nenhuma exceção, né? Qualquer ser encarnado é um médium. Portanto, ele vai sofrer impactos dessa função, que é uma função de senso e percepção. Vocês se lembram que lá no começo nós mostramos quais seriam os nossos livros que nós iríamos usar de base, e o Missionários da Luz é o primeiro. Claro que o Livro dos Médiuns sempre, né? Essa é a obra básica. Nós já estudamos o Livro dos Médiuns aqui mais de uma vez na semana, inclusive, sobre vários aspectos, mas as obras de André Luiz, né? Elas nos trazem uma riqueza imensa de conhecimentos sobre detalhes e sobre essa relação que existe entre corpo, perispírito, espírito, entre mente, alma, ou psiquismo e espírito, né? Essas dimensões que somos todos nós. Então, eu coloquei aí para vocês o PDF do Livro dos Médiuns. Quem não tiver, dos Missionários da Luz, né? Que está com ele aqui. E eu pediria a vocês que durante a semana se debruçassem sobre ele desde o prefácio dele, né, até o capítulo 2, tá bom? Porque vocês vão, ao reler, com certeza a maioria que já leu, vocês vão encontrar coisas, vão relacionar com o nosso estudo e vão descobrir coisas que não tinham percebido antes. Então, só para nós passarmos aqui, né, eu vou passar rapidamente. Então, esse aqui é o prefácio, que o nosso maravilhoso Emmanuel faz. É 1945, gente. Pensa. As revelações que tem nessas obras são tão fantásticas que hoje a ciência começa a desvendar, né? Começa. Então, eu até digo o seguinte, quando nós falamos de Emmanuel, né? De Emmanuel e de André Luiz, nós temos que pensar numa equipe de espíritos, num grupo. Nós não vamos pensar apenas um espírito que resolveu escrever. Não, é uma equipe imensa, isso passou por inúmeras revisões, depois foi submetido, depois de tudo pronto, Emmanuel ainda submeteu aos espíritos mais nobres ainda. Tanto assim que tem um livro, Entre a Terra e o Céu, que foi tirado um capítulo inteiro dele, porque os espíritos achavam que não era momento, né? E esse capítulo desse livro depois se transformou recentemente numa obra de Manuel Filomeno de Miranda, nosso querido, que é Sexo e Obsessão, né? Pelo Divaldo Franco. Aí um livro inteiro. Então, naquele momento, ninguém estava preparado para aquelas revelações, né? E mesmo quando você lê hoje Sexo e Obsessão, você fica chocado, abalado, mas nós estamos vendo tudo isso acontecer debaixo dos nossos olhos. Então,
E em 1945, Emmanuel fala, ante os tempos novos. E o que eu digo? Eu digo o seguinte, eles vieram, né, eles nos trouxeram todas essas informações, né? E depois, aí nós lemos, achamos muito interessante. Só para ter uma ideia, nosso lar ficou 20 anos aguardando para ser publicado. 20 anos, não são 20 dias. Porque a Federação Espírita Brasileira, primeiro era mais complicado, então o livro ficou muito chocada com as revelações de nosso lar, né? Ficou lá no prelo. O livro da Ivone Pereira, Memórias do Suicida, ficou 25 anos esperando, né? Então, porque eram coisas muito assim. Então, o que ocorre? Eu tenho para mim que os espíritos que nos enviaram essas obras, eles reencarnaram, alguns deles, e estão hoje postos na ciência, em alguns lugares, para nos trazer revelações, assim, nos orientar no estudo dessas obras. Eu não tenho dúvida disso. Um deles, para mim, é o Sérgio Felipe de Oliveira. Eu acho que ele é uma dessas pessoas, né, desses cientistas. Então, aqui o Emmanuel vai falando para nós, né? E no começo ele fala assim que quando nós falamos do mundo espiritual, nós pensamos assim no mundo de fadas, no mundo de maravilhas, no mundo de beleza sem fim, no paraíso, né? Como crianças que ouvem histórias infantis. Então, nós somos essas crianças. No entanto, não é assim. Nós descobrimos, assim que nós começamos a estudar o mundo espiritual, ou mesmo quando desencarnamos, nós recuamos no aprendizado, porque o que nós descobrimos do lado de lá, né? Você viu? Então, quando nós começamos a estudar, eles assim, compreendem, né, os estudantes, nós, que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo. É bem longe daqui. Reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. Então, são experiências. Não adianta supor que nós vamos conseguir alcançar qualquer estado de beatitude só lendo, fazendo palestra, ouvindo palestra, dando passe e indo em reunião mediúnica. Não, é experiência. Experiência é você... O que é experiência, né? Quando eu te falo, por exemplo, me trouxeram aqui um chá, porque desde que eu cheguei desse Belo Horizonte, que eu tô aqui com as minhas gargantas, isso é um chá de limão, então eu vou tomar aqui, ó. Aí eu vou dizer para vocês, esse chá de limão, ele tá morninho, ele tá do jeito que eu gosto, mas por mais que eu explique, vocês não vão saber. Eu teria que dar para vocês tomarem, experienciarem. Então, não existe espiritismo teórico, só existe prática, né? Não existe evangelho de Jesus teórico, por isso que Jesus não escreveu nada, ele viveu, né? Então, aí ele diz assim, quando nós descobrimos que o negócio é experiência, a maioria espanta-se e tenta o recuo, pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais, como nós viemos nos últimos 2000 anos na igreja, rezando, passando a tarefa da caridade, do trabalho no bem, para aqueles que nós sempre, na igreja, né, havia uma divisão, o público que era consumidor da religião e o outro que era o produtor da religião. Então, o padre, depois de uma certa fase na igreja, as irmãs de caridade, esses produziam a religião e nós íamos na missa, na igreja,
consumir a religião, consumidor, né? Então, e depois ainda comprávamos o céu, aquela coisa toda, né? E nós temos uma tendência, temos que ter cuidado, porque isso é um condicionamento de 2000 anos, de repetir isso hoje no Consolador, no Centro Espírita. Nós delegarmos a produção da religião para algumas pessoas, e nós vamos lá, a gente assiste a palestra, toma passe, fala dos nossos problemas e vai para casa, né? E aí, na outra semana, nós vamos, ouvimos a palestra, falamos dos nossos problemas, e isso é um círculo vicioso sem fim. Se nós prestarmos atenção, nós estaremos sempre falando das mesmas coisas, mesmos problemas. Por quê? Porque nós não vamos experienciar a religião, né? Então, ele diz assim, ó, ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá. Sempre que a vida... Sem a verdade vencerá sempre. E a vida eterna continuará ensinando devagarzinho, com paciência maternal, né? Paciência, hoje nós vimos, né? Ela é uma capacidade de não desistir. Então, a vida não desiste de nós, né? Então, o André Luiz, então, ele pede para o Alexandre, que é o mestre aí dele, né? Ele é um guia de um grupo mediúnico na Terra, o Alexandre, e ele, então, quer aprender sobre mediunidade, ele está muito entusiasmado, né? André Luiz, ele chega lá no espiritual, ele já passou ali os 8 anos dele do umbral, né? Então, aí ele diz o seguinte, ó, que um infinito campo de serviço aguarda, está esperando. Gente, olha só, 2000 e tantos anos de religião. E o campo de serviço está esperando, aguardando. Então, a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Então, é a dedicação, né? Então, ele fala assim, olha, problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, isso lá em 1945, eu não estava encarnada. Com gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Essa época, 1945, 1930, era uma época rica de trabalhadores espíritas, eram os pioneiros, né, da doutrina. Muitos que entregaram realmente seu patrimônio, sua vida, né? Não dá para comparar com nós outros, né, hoje, porque o movimento espírita, ele cresceu muito horizontalmente, a gente sempre fala isso, né? Mas nós precisamos retornar a esse nível de compromisso. Imagina o compromisso de um Chico Xavier, né? Um Eurípides Barçanufo, Ivone Pereira, Divaldo Franco, e centenas de outros, era uma pleiade mesmo de almas muito firmes que vieram para fincar as estacas. Então, olha o que ele diz, ó, urge socorrer a religião. Quer dizer, a religião está morrendo, precisa de socorro. Sepultada, olha, ela foi sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra. E amparar a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. Olha só, religião e ciência fracassadas. A religião fracassou. Ela estava ali, toneladas de concreto em cima da religião. Ela não cumpria mais, não cumpriu a sua tarefa de iluminar as mentes, e por isso nós temos hoje tanta loucura na Terra, é por causa que a religião fracassou, né? A religião... E aí vem o Consolador, né? O Consolador prometido por Jesus. E nós temos que ter cuidado para não transformarmos o centro espírita num templo de pedra. Então, ele continua falando assim, ó.
A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, demonstrando, né, que o espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Multimilenário. Então, a guerra, ela transforma as civilizações, ela consome as civilizações nessa voracidade de dragão. Esse nome dragão não está à toa aqui. Nós vamos aprendendo nas obras que os governadores do mundo, da terra, eles servem aos dragões. E que Jesus tenta implantar o seu reino de amor, mas que essa comunidade draconiana, né, os dragões, eles não desejam isso, porque eles têm poder, eles dominam o mundo. E todas as nossas iniciativas, elas vão sofrer interferência dessas sombras, né? Então, ele diz que é por isso que o André Luiz vem, mais uma vez, nos esclarecer com esse livro tão fantástico, né? Ele diz assim, ó, se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine, para que a ilusão, a falta de luz, né, não te retenha em suas malhas, para que a gente não caia nas sombras, né, nas ilusões. Então, esse Emmanuel nos falando. Aí, aqui, o André Luiz, então, está falando, no capítulo 1, o psicógrafo. O psicógrafo é um médium, nós sabemos que esse psicógrafo aqui é o Chico Xavier, né? Nós sabemos disso. Então, ele está numa conversa com o Alexandre, né, que é o instrutor. Eu só estou falando isso aqui que é para vocês ficarem com muita vontade de ler o livro. É para ler. Então, vamos lá. O instrutor Alexandre, ele desempenha elevadas funções, né, lá no plano de nosso lar. E aí, ele já tinha falado que ele queria conhecer e tal, aí ele falou, você pode me acompanhar lá no grupo que eu dirijo. E aí o André Luiz, todo entusiasmado, né, parece nós, né? Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante, né? Fascinante, né? Ou seja, são fadas, gnomos, essas coisas. Aí o Alexandre olhou para ele, benevolente, concordou, falou assim: de fato é. Porém, para quem lhe examine os ascendentes morais, né? Olha, isso é profundo. Aí eles chegam, aí André Luiz percebe que nas dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 estavam ocupadas por pessoas terrestres autênticas, ou seja, encarnadas. As outras eram desencarnadas. Grande assembleia de almas sofredoras, né? Aí o que ele repara? Ele repara que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Fios luminosos, isso aqui é aquilo que nós já estamos acostumados, porque ele não ia falar onda magnética nesse momento. Isso é o magnetismo, né? São ondas magnéticas. Então, cada grupo tinha suas características próprias. As entidades necessitadas, né, admitidas ao interior, elas mantinham discrição e silêncio. Então, nós vamos saber, por aqui que ele fala, que havia e há, né, sempre aqueles que ficam à porta da instituição, permitindo que entre um número de pessoas que possam ser atendidas. Não são todos que entram. Cada qual... aí, deixa eu ver, mostrar aqui. Grande número de cooperadores velavam atentos, né? Aí havia 18 companheiros encarnados.
todos concentrados. Está vendo que é uma reunião com um número grande, né, de pessoas. Cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade e na cor, cada médium. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Por quê? Porque são energias anímicas do corpo. Em certo ponto, né? Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem onde, gente? Nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. Nós já vimos no nosso estudo, e nós vamos continuar hoje, a importância do coração no fenômeno mediúnico. E vamos ver do cérebro também, porque é ali que está a glândula pineal. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores do nosso plano. Então, uma mistura de fluido anímico nosso, da nossa alma, e só nós que temos, por isso é tão importante a presença do médium, né? E aí, as energias dos encarnados casavam, né? Congregados em vasto número, formando precioso armazém, ó, eles armazenavam benefícios, deviam colocar em determinados recipientes, né? Igual, por exemplo, está tirando sangue, aquilo fica armazenado para ser utilizado onde? Não necessariamente na reunião, pode ser utilizado num acidente, numa pessoa que está para desencarnar e que precisa, ou que recém desencarnou, está precisando de fluidos animalizados, né? Então, para o benefício, né, dos infelizes extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Gente, olha aqui o nome sensações, eu sempre chamo a atenção de vocês para sensações, né, que não é sentimentos. Nós somos almas, lembrar sempre lá do Evangelho, lei de amor, nós estamos mergulhados nas sensações, porque nós somos encarnados, corpo de carne. Então, sentimento uma dimensão que nós só acessamos mesmo em momentos de grande meditação, né? Semelhantes forças mentais não são ilusórias, ou seja, elas existem, né? Nós estamos estudando a mente também nas terças-feiras. Então, o Alexandre, ele estava ali observando, e aí o Alexandre foi muito rápido na saudação, porque não ficou falando, né? Porque ele disse assim, olha, não podemos perder os minutos. Às vezes a gente perde tanto tempo de uma reunião falando coisa que não tem muito a ver, né? Então, ele disse assim, ó, que nem todos iriam poder se comunicar. Alguns esperam semanas, meses e anos. Aí ele fala assim, olha, nós reservamos 6 comunicantes prováveis, porém só um médium, tinha 18 pessoas, um médium estaria em condições de atender. Então, só um ia poder se comunicar. Aí ele diz o seguinte, por que não estava em condições? Por várias razões, né? Ao ler o livro, nós vamos compreender, né? Por que nem todos estavam em condições. Aí, teria que se comunicar quem? Teria que se comunicar aquele espírito que iria dar cuja problemática falaria a grande maioria, e, na verdade, desencarnados, com os quais os encarnados teriam ali a sua afinidade com aquela problemática. Então, veja, tinha 18 pessoas, só um ia poder dar comunicação, e, portanto, eles teriam que
na hora, né, reimprovisar. Aí ele diz assim, ó, observe, aí ele chega no psicógrafo, o Alexandre, ele fala para o André Luiz, observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. Então, aqui é a mediunidade com Jesus, né? Porque senão a transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados e complexos. Lembra? Nós estamos estudando esses processos. Só que em 1945 ele podia falar isso, né? E nós não tínhamos ainda muito da ciência, da neurociência que hoje nós temos. Então ele, curioso, né, André Luiz, ele já tinha visão ali de raio-x, né? Então, ele assim, ó, no corpo do intermediário, né, do médium, que nós sabemos que é o Chico, né, grande laboratório de forças vibrantes, força, magnetismo, eletromagnetismo. Meu poder de apreensão visual superara os do raio-x, era mais que o raio-x, com características muito mais aperfeiçoadas. Agora, gente, as glândulas do rapaz, lembra que nós falamos de glândula pineal, epífise, a glândula adrenal, a hipófise. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas, eletricidade. Eletricidade é igual ao magnetismo. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental. Outra coisa importante, ó. Como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O nosso sistema metabólico ele está diretamente vinculado à mediunidade. Portanto, o que nós comemos, o que nós ingerimos, certo? O metabolismo tem a ver. Todo o nosso sistema gástrico, a mediunidade, ela está relacionada com o nosso plexo gástrico. Por isso, quando a gente, às vezes, leva um susto, leva um choque, é como se a gente levasse uma pancada no estômago. Muitas pessoas até têm diarreia, né? Tem vômitos. É por isso. Aí ele continua aqui, ó. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais. Então, nós temos o lobo frontal, temos esses lobos, temos o lobo aqui atrás, que são o reptiliano, né? Que é onde estão as nossas. É o nosso cérebro primitivo. Normalmente, a nossa mediunidade, gente, funciona aqui, ó, no primitivo. Por isso que a gente abateu, levou, né? Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais, as fibras nervosas, gente, Chico Xavier falando sobre isso, hoje a ciência está estudando isso. Com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, não tinha como definir essa luz, a epífise, lembra? Ou pineal porque ela lembra uma pinha, e eu só quero lembrar para vocês, se vocês colocarem glândula pineal e os egípcios, vocês vão ver que em muitos desenhos egípcios, eles estão segurando uma pinha. A pinha, a glândula pineal, ela se chama pineal por isso, porque ela significa, é uma pinha, né? Então, a pinha é aquela fruta da araucária, né? Do pinhão, que vocês aí do sul conhecem mais do que o povo do norte, né? E então, depois ela se abre, né? Então,
ela se chama epífise, epi significa em cima, porque ela é a glândula, epífise ou pineal é a glândula que está no mais alto nível do nosso corpo. Então, ela é a glândula mais alta, né? Então, por isso epífise, mas ela chama-se epífise ou pineal. Ela emitia raios azulados e intensos. E aí ele vai observando, né? Ele estava admirado. Aí ele diz assim, acredita que o intermediário, né, o médium, possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. Isso não se improvisa. A mediunidade, ela é uma experiência diária. Não adianta você, hoje eu não vou fazer isso. Claro que é importante, mas é um processo da nossa vida, né? Ó, a sua preparação espiritual deve ser incessante, ela não cessa. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível. Então, às vezes, na hora de ir para a reunião mediúnica, né, algo acontece e a gente se perturba. Aqui ele está falando da reunião mediúnica, né? Então, meus irmãos, meus queridos, aqui é capítulo 2, a epífise, e o que eu vou pedir? Eu vou pedir que vocês leiam, né, isso aqui. Okay? Ele examinou o espírito, né, o médium, e viu que as forças dele eram fantásticas, e depois ele examinou os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. E nenhum daqueles brilhava igual no do médium que ele observou aqui, né? Que aqui ele fala que ela parece uma lótus, né? Irradiando, uma coisa fantástica. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caía luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim, nem para ele, nem para o André Luiz. Estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Né? Então, o que ele descobriu no serviço de médico terrestre? Que a epífise era, né, e é, né, até hoje, uma glândula responsável pela sexualidade, tá certo? Mas ali ele estava vendo, né? Ele diz assim, ó, os psicólogos vulgares ignoraram a epífise, né? Freud, lembra, na nossa última conversa, nós falamos de Freud, e na próxima Ciência, né, nós vamos falar também mais um pouquinho de Freud. Por que ele interpretou a libido como uma força? Ele entendeu que a libido era a própria alma, o próprio psiquismo, mas ele já enxergou, Freud ali, ele já enxergou o quê? Algo além do corpo, uma força que estava além do corpo. Então, ele deu o nome de libido. E ele também só olhou para as energias telúricas, as energias do corpo, então, para a sexualidade. Por isso que Freud só olhou para o quanto as energias sexuais da alma nos influenciam, né? Tá certo? Então, peraí. Vou reabrir a janela. E como vocês viram, o que eu quero, né? Eu quero que vocês leiam até o 3º capítulo. Peraí. Tá bom? De Missionários da Luz. Tá certo?
Ok? Quem não tiver, eu coloquei aí em PDF. Então, vão lendo calmamente, para ver a conexão, né, do que o André Luiz fala com o que nós estamos falando aqui na nossa tarefinha aqui. Então, eu tive que me estender hoje, porque é muito importante nós estarmos sempre conectando, né, com as obras. Então, nós vimos que os nossos órgãos, isso a gente já viu na nossa reunião anterior, eles e as nossas funções psíquicas, né, eles guardam a nossa trajetória. E que a mediunidade, ela é essa função orgânica. Espera aí, deixa eu ver. Peraí, o que eu estou fazendo? Isso. Então, ela é uma função orgânica. O que a mediunidade é, né? Ela é esse canal que permite... Vocês viram que o André Luiz fala? Ele percebia que jorrava sobre a glândula pineal, né, que virou uma lótus, assim, jorrava uma energia que vinha de lugar que nem ele conseguia acessar. De onde que estava vindo aquilo? Então, essa energia vinha dos espíritos nobres, da espiritualidade nobre, mas não só. Ela vinha também da dimensão espiritual do médium. O médium, naquele momento, carreava para a glândula pineal as suas capacitações. E nós fazemos isso todos os dias. A nossa glândula pineal se abre e energias da quarta dimensão descem, das mais variadas ordens. Tá certo? Bom, então, as funções mediúnicas, elas afetam muito o coração, né? Nós vimos que a sobrelevância das funções psíquicas está no coração. Por quê? Porque o coração, ele é o primeiro que embrionariamente ele é gerado. Isso também nós já vimos. E ele, então, quando nós estamos encarnando, né, o processo encarnatório, a reencarnação é uma lei biológica e a encarnação é um processo. Quando nós estamos encarnando, o primeiro órgão nosso é o coração. Então, tanto que faz lá, né, a ultrassonografia, está um coraçãozinho batendo, ele está aberto, porque está carreando da dimensão espiritual do nosso perispírito as informações que nós vamos precisar na nossa trajetória, ou seja, nosso planejamento encarnatório da nossa encarnação. Bom, então nós vamos entrar no nosso tema hoje, que nós vamos falar alguns minutos a respeito. A mediunidade, ela é genética. Ela está no nosso gene. Portanto, todos nós trazemos a mediunidade instalada, ela é genética. Aprender a lidar com a mediunidade é desenvolvê-la. Então, não é que eu vou, por exemplo, fulano é médium, tem que sentar na mesa mediúnica para desenvolver, para melhorar a mediunidade. Não, ele já tem a mediunidade, ela já está instalada. Agora, desenvolver a mediunidade não é aumentar ela, é aprender a lidar com ela. Nós vemos pessoas que estão há décadas em reuniões mediúnicas e não aprenderam a lidar com a mediunidade. Porque quando ela sai da reunião mediúnica, ela não consegue controlar os seus pulsos mediúnicos, que ocorre a cada hora e meia. Então, significa você se tornar uma pessoa melhor do que você é, todos os dias. Desenvolver a mediunidade é a pessoa desenvolver a si mesma, tornando-se melhor. A pessoa é o que ela sente aqui de sensações. Quando nós conseguirmos, numa determinada situação que nos trazia irritação,
aborrecimento, pessoas cuja presença nos irritavam. São sensações que elas não estão ali à toa, né? Às vezes a presença de uma pessoa abre um arquivo. E aí nós sentimos, né, uma sensação ruim. Quando nós conseguirmos fazer uma alquimia nessa sensação e passarmos por isso sem, tipo, fazer um bloqueio. A pessoa está falando, isso não está mais nos atingindo, mas não está nos atingindo do ponto de vista assim, fulano não me atinge mais, do orgulho. Não, realmente, eu consegui depurar essa sensação, o que nós temos que fazer é depurar. Então, nós estamos desenvolvendo mediunidade, entenderam? Porque mediunidade é vida de relação. A raiz da mediunidade, a raiz está no coração, é a raiz. Então, nós vamos ficar aqui nesse slide aqui, ó, a glândula pineal e o coração. Nós vamos terminar esse slide e só, porque nosso tempo já foi. A glândula pineal e o coração. Glândula pineal está aqui, ó. Eu ponho uma linha, né, faço um traçado aqui e uma aqui onde se encontra está a glândula pineal. O coração, que é onde está a raiz da mediunidade, ele transcende para o cérebro através de radiações vasculares e vai irrigar a glândula pineal. Aqui nós estamos falando de corpo, do nosso coração. Então, o coração está diretamente ligado com a glândula pineal. Diretamente. A glândula pineal é o órgão mais irrigado do cérebro. E o segundo órgão mais irrigado do nosso corpo. O primeiro são os nossos rins. Lembra dos rins? Porque os nossos rins, eles têm que filtrar as nossas mágoas, e é por isso que ele é o órgão mais irrigado do corpo. A glândula pineal é o órgão mais irrigado do cérebro, né? E o segundo mais irrigado do corpo. Isso é à toa? Não, nós vamos descobrir que o sistema circulatório leva as nossas informações. Né? Através do sistema vascular, né, dos vasinhos, a pineal, a glândula pineal ou epífise, vai acionar o fenômeno mediúnico. Então, é através do nosso sistema sanguíneo. Por isso que está lá em Lei de Amor, né? O sangue resgatou o espírito. E o espírito, depois de depurado, né, vai resgatar da matéria o homem. Essa frase é muito profunda. Então, o coração, ele irriga em maior quantidade a glândula pineal. E por isso que nós temos que tomar muita água também, né? Sabe? Porque muita dor de cabeça que a gente tem a ver com a glândula pineal, porque a gente não toma água, e aí, né? E aí o sangue não consegue, né? A pouca profusão de irrigação sanguínea no cérebro. E é através dessa circulação sanguínea do sistema vascular que a pineal vai emitir os seus hormônios de comando das funções mediúnicas e orgânicas. Lembra que André Luiz fala das glândulas? Todas as glândulas. Todas as nossas glândulas são comandadas pela epífise, por aquela que está no alto, ela que comanda todas as nossas glândulas. Todas. Daí a importância do sentimento e do coração na trajetória do desenvolvimento mediúnico. Porque as nossas sensações, elas estão no coração, enraizadas aqui. A nossa história está aqui. Aquelas pessoas com as quais nós vamos nos encontrar, querendo ou não querendo, rindo ou chorando, né? Gostando ou não gostando, e vão nos causar impactos, elas causam impactos no nosso coração, nos nossos rins, né? Nas nossas vísceras. E por isso nós precisamos depurar as sensações nos impactos com elas. Por isso
E quando nós não conseguimos, nós contaminamos o nosso processo mediúnico. Se ele está contaminado por uma sensação impura, né? Uma sensação de baixo teor, aquele fenômeno, ele vai nos envenenar, ele vai trazer doença para nós, né? Então, desenvolver a mediunidade é desenvolver o quê, gente? É desenvolver a religiosidade numa relação de amor. Não é desenvolver a religião, tá certo? É desenvolver a religiosidade numa relação de amor, tá certo? Então, quando nós falamos em religiosidade, o que nós temos que pensar? Ligação com Deus. Ligação com Deus é estar ligado com a criação de Deus. E a criação de Deus, o que é? Todos os reinos da natureza. Então, desenvolver a religiosidade é estabelecer uma relação de proximidade, de amorosidade com todos os reinos da natureza. Tá certo? Eu vou parar a gravação.